Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ver o que esses comentaristas falaram sobre esses assuntos da capa. Antes eu só peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Chegamos! Muito boa noite, tá começando o Canelada aqui na Rádio Jovem Pan, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Palmeiras começa a Libertadores 2024 com um empate fora de casa, com o time reserva já de olho na final do Campeonato Paulista contra o Santos neste domingo. São Lourenço 1, Palmeiras também 1. O time argentino que abriu o placar no primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Romanha fez 1-0 para o time da casa. E na segunda etapa, o Palmeiras em cobrança de falta, um golaço do Piquerez. São Lourenço 1, Palmeiras também 1. Estamos abrindo essa edição do Canelada. Você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, já vai deixando o seu like. Eu estou nessa com o Bruno Prado, com o Fábio Piperno e com o Flávio Prado. Vamos falar bastante aqui dessa rodada de Copa Libertadores da América. Flávio Prado, muito boa noite para você. O que falar da atuação do Palmeiras? Palmeiras reserva e que foi buscar um empate jogando na Argentina contra o São Lourenço. Flávio, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. O Palmeiras teve tudo para perder o jogo, né? Tomou o gol, deixou espaço para contra-ataques. Teve aquela bola na trave que dava a impressão de primeiro momento tinha entrado, depois ficou claro que não entrou. Sim. E no final, uma bola bem batida pelo Piquerez e ele fez o gol. Os times do Brasil não venceram até agora na Libertadores. Os dois maiores, né, os dois favoritos, o Palmeiras e o Flamengo, por atitudes provincianas. Eles preferem campeonato, o Grêmio também, né? Eles preferem campeonato regional do que um torneio internacional. Então, enquanto tiver essa cabeça provinciana, a gente não pode esperar muita coisa. Aí, domingo, espero que acabe mesmo, né? Que não inventem mais. Aí termina os torneios provincianos e aí vão ver se os caras começam a se ligar no que é realmente importante. Com relação ao empate, foi bom, né? O Palmeiras, se perdesse o jogo, poderia ter dificuldades lá na frente. O grupo, é claro que o Palmeiras continua sendo o favorito do grupo, mas não é um grupo tão simples assim como foi nos outros anos, onde o Palmeiras passou com mais tranquilidade. O Palmeiras com time reserva, jogando na Argentina, contra um adversário complicado, difícil, né? A gente sabe que é muito difícil enfrentar o São Lourenço lá no gasômetro, né? Tanto que o Palmeiras em 2019 com o Felipão foi lá e perdeu por 1-0. Hoje esse empate 1-1 com o time reserva. Bruno Prado, muito boa noite para você. Como que você avalia essa estreia do Palmeiras na Libertadores? 1 para o São Lourenço, 1 para o Palmeiras. Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O resultado acabou sendo bom, né? Um jogo fora de casa, poupando muita gente. Então, um empate lá na Argentina não é um resultado ruim. Assim, o Palmeiras não foi um bom jogo do Palmeiras. Teve momentos, o jogo no segundo tempo ele ficou muito aberto, né? Ele teve, foram chances dos dois lados. São Lourenço teve chance de ganhar o jogo, o Palmeiras também teve as dele. O time melhorou até com as substituições, principalmente as duas do intervalo, né? As saídas do Caio Paulista, do Vanderlan, entraram o Piquerez, Flaco Lopes, linha de 4 ali com o Lázaro fazendo a ponta esquerda, o Piquerez de lateral. O time cresceu. Teve oportunidades, empatou, depois cedeu chances ao São Lourenço. Não foi assim um Palmeiras tão seguro quanto a gente está acostumado, mas também muito desfalcado por opção do Palmeiras, né? Por uma opção do Palmeiras. Então, em termos de resultado, bom, né? Saiu com um empate melhor do que o que aconteceu no ano passado, nessa mesma época, em que foi com o time reserva lá para Bolívia e perdeu. Hoje conseguiu empatar, o que, pensando em classificação no grupo que tem São Lourenço e tem Del Valle, dois times que podem passar para as oitavas de final, né? O Palmeiras, claro, é o favorito do grupo, mas não é um grupo tão fácil. Empatar fora contra um desses times, acho que mantém assim, uma tranquilidade em relação à matemática da Copa Libertadores. Mas é um time que não fez uma boa partida. Teve momentos, mas cedeu muitas chances ao São Lourenço, que não é muito comum no time do Palmeiras. Mas pela escalação, pelo time reserva, acho que ficou de bom tamanho para o Palmeiras. Mais um ano em que o Palmeiras se divide entre a final do Campeonato Paulista e a estreia na Libertadores da América. Como citou o Bruno, no ano passado, perdeu o primeiro jogo da final para o Água Santa, jogou com o time reserva na altitude de La Paz e foi derrotado pelo Bolívar. Agora arranca um empate na Argentina contra o São Lourenço. Fábio Piperno, muito boa noite para você.
comentou essa partida aí ao lado do Nilson César, do Guilherme Silva, do Pedro Henrique Sperber, do Vanderlei Nogueira. Piperno, qual a avaliação desse empate do Palmeiras fora de casa com o time reserva? Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Flávio, Bruno. Eu tô com o Flávio nisso. Libertadores é tão bacana, é tão legal. Tem time que dá a vida, sua sangue para chegar a uma Copa Libertadores. Esse vai estrear em Buenos Aires contra o São Lourenço, que é uma força tradicional. Aliás, o primeiro time da história a enfrentar um brasileiro em Copa Libertadores, lá atrás, em 60 e tal, né? Quando jogou contra o Bahia. Lá naquele time, o Bilhardo, inclusive, era reserva. Então, né? Enfim, uma competição tão bacana, o Grêmio podendo ser, assim como o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, podendo ser o primeiro brasileiro tetra. Aí alguns deles vão jogar com o time reserva. Eu também não vou me conformar nunca. O Palmeiras fez isso já ano passado, perdeu na Bolívia. Hoje, é um jogo, até no segundo tempo, engraçado, né? Parecia até meio um casal, um bando pra cá, um bando pra lá. O Palmeiras chegou a ter 4 atacantes lá uma hora. O time argentino também com todo o espaço lá para contragolpe. Teve chance de matar o jogo, assim como o Palmeiras poderia ter empatado antes. Teve chance até para virar depois. Esperava mais de alguns jogadores que talvez pudessem aproveitar melhor essa oportunidade para plantar uma dúvida na cabeça do Abel. Continuo achando que os laterais do Palmeiras em 2024 não estão bem. Justiça seja feita ao Piquerez, né, que hoje entrou fazendo uma boa partida, não só pelo gol, mas hoje jogou um pouco melhor. Mas esperava mais, inclusive dos garotos, né, do Garcia, também do Naves. Agora, eu acho que 2 jogadores, pelo menos, esses sim aproveitaram bem a chance. O Richard Rios fez lá um jogo sensacional, mas jogou bem. E, especialmente, o Luiz Guilherme, na função que é dele. Sim. O Luiz Guilherme, ele não é o cara para ficar jogando o tempo todo em cima da linha lateral. Isso restringe muito o espaço de circulação dele. Ele é muito hábil de passar das largas e tal. Então, ele jogando na função em que ele atuou hoje, com mais liberdade de espaço, podendo, inclusive, às vezes, ser o homem de criação, pelo meio, ele criou. Ele sofreu o lance da falta do gol. Ele criou o lance que terminou com a finalização do Flaco Lopes na trave. Ele puxou um contragolpe no final do jogo, que tomou um carrinho por trás, provocando o cartão amarelo. Então é lá onde ele tem que jogar. E é opção, inclusive, ao Veiga quando o Veiga não estiver bem. Não há por que ele ficar confinado lá do lado direito, correndo em cima da linha lateral. Isso aí diminui o potencial criativo dele, inclusive, até porque se ele joga em cima da linha, como ele joga pelo lado direito e é canhoto, ele só vai poder sair por um lado. Se ele tentar driblar para o outro, ele sai do campo. Então, hoje, ele, para mim, jogou. Ele foi posicionado de uma forma mais apropriada e jogou melhor. O Luiz Guilherme, justiça seja feita, não foi muito utilizado esse ano, né? Não vem sendo muito utilizado pelo Abel Ferreira esse ano. E eu fiquei com a sensação, Piperno, Bruno e Flávio, de que tanto Palmeiras como São Lourenço deixaram o campo de jogo lá em Buenos Aires com aquele gostinho, talvez, sabe? Com aquele pressentimento de que, sabe, a gente podia ter saído hoje daqui com um resultado melhor. O São Lourenço, porque perdeu muitas chances, né? Investiu no segundo tempo em contra-ataques, muitas vezes chegando ali em situações de cara a cara com o Marcelo Lomba, a bola na trave. Teve uma até que chegou a bater na linha, que o Flávio Prado citou. E o Palmeiras, eu acho que ficou com aquela sensação, se eu tivesse entrado com o meu time titular, com a força máxima, eu acho que dava para ter buscado também algo melhor aqui na Argentina. Mas o empate ficou de bom tamanho, né? Porque o São Lourenço cansou de perder gols contra esse Palmeiras, Flávio. E o Palmeiras é um time de um nível tão alto que mesmo jogando com o time reserva, se você tem chance de ganhar, você tem que ganhar logo, tem que matar o adversário, porque o Palmeiras é muito forte, né? O Palmeiras então, tem jogadores de importância. O gol do Piquerez foi um gol de quem sabe jogar, né? Bater uma falta com muita frieza, com muita tranquilidade. As opções aí foram colocadas pelo Piperno, são opções de jogadores interessantíssimos, jovens jogadores que estão procurando espaço. Então, quando você tem chance de bater o Palmeiras, tem que aproveitar, né? O São Lourenço vai brigar por nada, bem da verdade, a não ser que aconteça uma grande surpresa. Às vezes acontecem coisas na Libertadores e você fala, pô, quem poderia imaginar que aquele time lá
Once Caldas? Once Caldas, por exemplo. O próprio São Lourenço, quando ganhou. Do Nacional do Paraguai. Ninguém poderia imaginar, exatamente. Afinal. Once Caldas, o Colo-Colo chegou. Aqui você fala, putz, de onde apareceu isso, né? O Argentino Júnior ganhou. Então, mas não é o normal, não é de se imaginar que vença. Então, era uma oportunidade para conseguir um resultado importante. Não aproveitou, é o que você falou mesmo. Os dois tiveram chance. São Lourenço de maneira fortuita e o Palmeiras, apesar de estar com o time desfalcado, acabou tendo também a chance de ganhar o jogo. Acho que 1-1 ficou ok. Mas eu lamento muito esse provincianismo ainda no futebol brasileiro. É uma coisa impressionante como o futebol brasileiro é provinciano de um modo geral. Os caras estão ansiosos aí por final do campeonato regional. E é no Brasil inteiro, é um negócio, é uma loucura, é um provincianismo impressionante que está super arraigado no futebol brasileiro. Ô Flávio, se fizer uma pesquisa, inclusive, em rede social e tal, vai dar assim uns 90% achando que a decisão foi correta. Essa mesmo, porque ganhar título estadual é importante, né? Enfim, eu também fico inconformado com isso. O Grêmio poupou todos os jogadores, foi derrotado pelo The Strongest. A gente falou também do Flamengo hoje mais cedo, que o Flamengo entrou com pelo menos 4 alterações. Uma delas acabou sendo o De La Cruz, com quadro viral, febre, a gente até entende, né? Mas alguns outros nomes foram poupados, digamos assim, preservados pelo Tite, também visando, né, a final do Carioca. Se bem que o Flamengo já venceu por 3-0, acho que nem deveria ter tido essa preocupação. Comentamos mais cedo isso no bate-pronto da Jovem Pan. E o Palmeiras, né? O Palmeiras hoje com o time reserva entrou em campo na Argentina, conseguiu esse empate, Bruno Prado. Um empate que, pelas circunstâncias, Palmeiras com o time reserva, um time que não está acostumado a jogar. Quando saiu a escalação, a gente começou a desenhar esse Palmeiras. Mas são 4 atacantes? Será que é um 3-5-2 na verdade? Com o Garcia e o Vanderlan caindo pelas beiradas do campo, com o Caio Paulista, né, podendo ser um atacante também. A gente ficou tentando desenhar esse Palmeiras do Abel Ferreira, que arrancou um empate lá na Argentina contra o São Lourenço, Bruno Prado. E no primeiro tempo foi uma formação parecida em termos táticos, né? Com o que o Abel vem utilizando com o time titular. O Vanderlan ficava ali mais como um terceiro zagueiro pela esquerda, o Caio era um ala. No lado esquerdo, o Caio Paulista. Do outro lado, o Garcia, mais solto. O Vanderlan ficava mais perto aí dos zagueiros, do Naves e do Gustavo Gomes. Aí, Richard Rios e Gabriel Menino, 2 volantes. O Lázaro, o Breno Lopes e o outro atacante, Rony. Né? Foram o Lázaro um pouquinho mais atrás, Breno e Rony. Aí, no intervalo, quando ele mexeu, foi mais para um 4-3-3. Eu também discordo totalmente dessa opção, que não é do Palmeiras. E nem sei se é uma coisa totalmente dos técnicos. Eu até falei hoje no bate-pronto e também no pré-jogo que o Abel e o Renato Gaúcho, que são 2 treinadores que optaram por colocar em times reservas, não são caras que estão pendurados. Não são caras que serão demitidos se perderem o estadual. Né? O Abel, por todas as conquistas no Palmeiras, o Renato é um ídolo do Grêmio, também já conquistou como treinador ali. Eles não vão cair. A questão é mesmo uma pressão muito maluca de tudo imediato, de dar um ar de decisão de vida ou morte para tudo. E eles sabem que se eles perderem, eles vão ter algumas semanas tumultuadas. Não que eles corram riscos de demissão, mas vai ter cornetagem, vai ter jogador que vão pegar no pé. Pode ter um peso no ambiente dos seus elencos. Então, nem acho que seja uma decisão assim totalmente técnica dos dois. Acho que é uma decisão assim pelo ambiente, como o Piperno falou. Se fizer uma enquete, é capaz de dar ampla maioria por essa decisão, favorável a essa decisão de preservar jogadores na primeira rodada da Libertadores para jogar as finais do estadual. Então, quem perder final de estadual no fim de semana, eles vão ter por algumas semanas um ambiente mais chato para trabalhar, mais pesado. Fluminense, que ganhou Libertadores recentemente, teve cornetagem depois de cair no estadual. Então, acho que é mais por conhecer o ambiente. O Abel já está aqui há um bom tempo, o Renato conhece super bem o futebol brasileiro. Eles sabem que se perderem, eles vão ter algumas semanas em que eles vão ter um ambiente um pouco mais complicado para trabalhar. É algo momentâneo, né? O título estadual. Porque a gente já viu, por exemplo, o São Paulo do Crespo ganhar aquele campeonato paulista e foi uma festa, uma grande celebração. Meses depois,
né? O título paulista não segurou o Crespo no comando do São Paulo, né? E a gente já viu diversas situações aqui dentro do futebol brasileiro nesse sentido, né? Acho que você vence o Campeonato Paulista, depois o título do Campeonato Paulista é esquecido, porque o que de fato importa são as 3 competições. Eu sempre coloco aqui: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Flávio Prado, hoje o Abel Ferreira preservou 7 jogadores que sequer viajaram à Argentina. Endrick, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Veiga, o Everton e Zé Rafael. Todos esses ficaram em São Paulo, Flávio. Preferência pelo jogo do Santos, pela virada, pela eventual vitória no Campeonato Paulista. Aquilo que já se falou, né? O time com o Palmeiras ganhando tudo, está ganhando. Não é a menor importância, né? Se vai ganhar ou se não vai ganhar. Ele vai ser tricampeão. Só foi tricampeão do Campeonato Paulista que parece Itália. Gente do céu, não tem nem explicação isso aí. Se o Abel Ferreira botar no currículo dele, levar para a Europa, os caras não sabem o que é isso. O que é isso aí? Nem sabe o que é, não tem ideia, não existe. Isso é uma coisa nossa, né? Aquela coisa de jabuticaba, né? Não tem, não existe isso em lugar nenhum. E os caras, além de complicar muito o calendário, né? Que nós também abriu já, né, gente? Desde que começou o Campeonato Paulista, nós já tivemos troca de técnico da seleção brasileira, né? Nós tivemos uma série de fatores que aconteceram. Nós tivemos já... quer ver? Me ajudem. Trocou o treinador da seleção. O Brasil já ganhou na Inglaterra, o Brasil já ganhou na Espanha. O Endrick já virou uma estrela internacional. Tem um monte de coisas que aconteceram e nós estamos ainda nisso. Não sai disso. A seleção ficou fora da Olimpíada. O Brasil já ficou fora da Olimpíada. Já começou a Sul-Americana, já começou a Libertadores e o campeonato continua. Não acaba. É um negócio impressionante, né? Então, atrapalha o campeonato, atrapalha o calendário do ano todo, né? Agora vamos começar a ter jogo um em cima do outro, quando poderia ter uma folga, ter uma tranquilidade. Eu entendo que os caras façam isso porque eles vendem o voto deles para a CBF por causa desse campeonato. Os presidentes de federações e tal. Mas os clubes, poderiam tratar do jeito que deve ser tratado. Mas, enfim, é problema deles e tal. Os caras têm essa cabeça, que fiquem com a cabeça atrasada deles. É problema deles. Olha, se você pergunta quem é o maior jogador de tênis da história, todo mundo vai falar lá o Djokovic, o Nadal, o Federer, porque eles ganharam um monte de Grand Slam cada um. Não é porque o cara foi 30 vezes campeão do Aberto de Roma, do Aberto de Berlim, não sei. Então, no futebol, especialmente o sul-americano, aliás, mais ainda aqui no Brasil, nós temos também um Grand Slam dos grandes torneios. Libertadores, Brasileiro, Copa, e a Copa do Brasil já menor, mas enfim, é um torneio importante. Agora, o resto que os caras jogam, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e não sei o quê, Mineiro, mais Supercopa, Copa de não sei o quê. Isso aí é tudo pra, sabe, enfim, diversão de final de semana e nada mais que isso, quer dizer. Então, realmente tem que desapegar desse tipo de coisa. Agora, aí, assim, em relação ao Abel, porque... Se é, por exemplo, se o Santos ganha o Campeonato Paulista, ele tem todo o direito de se divertir pra caramba, vai jogar a segunda divisão depois. Mas no caso do Palmeiras, no caso do Flamengo, no Grêmio, vai mudar um estadual a mais, um estadual a menos a essa altura da vida. Então, eu acho que tem alguns clubes que eles têm que se preservar para os grandes objetivos. Se tropeçar no meio, no pequeno, dane-se. Em 2021, o Palmeiras ganhou uma Libertadores no começo do ano e ganhou uma outra Libertadores no final do ano. Aí foi eliminado pelo CRB, perdeu o título paulista para São Paulo, perdeu o Recopa, perdeu o Supercopa e dane-se. Mas ganhou os 2 torneios grandões. E isso que fez a fama do técnico do Palmeiras. Então não dá realmente para ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Palmeiras, em condições normais, ganharia desse time de hoje muito fácil os 2 jogos. Aí amarga lá um empate, tudo bem, não é um resultado desastroso e tal, mas é bem menos do que poderia conquistar.